Olá pessoal, eu sou Nathan Gabriel e hoje irei falar sobre o adicional de periculosidade. Quais são as características de quem recebe esse adicional? Quem tem direito? Caso você tenha essa dúvida ou queira saber mais, fique comigo até o final deste vídeo que eu irei dar mais detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Apenas para recapitular, no vídeo anterior eu falei sobre o adicional de insalubridade. Vai passar um card aqui na tela, vocês poderão acessar. E hoje irei falar sobre o adicional de periculosidade. Quanto ao adicional de insalubridade, ele refere-se à saúde do empregado, e quanto ao adicional de periculosidade, ele afeta diretamente a vida do empregado. Após feitas essas considerações, vamos então falar do adicional que está previsto lá no artigo 193 da CLT. E temos também a norma regulamentadora 16, que traz aí todo o regulamento de quem recebe ou não o adicional de periculosidade. Ele é pago a todos aqueles empregados que trabalham de forma expostas a agentes periculosos. O adicional devido ele é de 30% ao salário base do empregado, e as atividades que faz com que o empregado tenha um adicional de periculosidade se dá a todas aquelas que onde o empregado ele está exposto a explosivos, a inflamáveis, rede elétrica e dentre outras atividades elencadas que tem aí o perigo à vida do empregado. E nestes casos, nós podemos citar algumas profissões que se enquadram nessas atividades. Como, por exemplo, quem é um vigilante, que trabalha na segurança ali de uma loja, onde ele está expondo a própria vida para vigiar um patrimônio da empresa. Podemos citar também o caso de um frentista, onde fica no abastecimento ali de carros. Podemos também falar dos motoboys, que não se confunda com aqueles que trabalham apenas com a moto como a locomoção da casa para a empresa, que é diferente daquele que usa da sua própria moto para exercer a sua função, que aí se enquadra os motoboys, como está descrito lá na ANR. Então aqueles que somente faz uso da sua moto, da sua casa para o trabalho, esses não têm um adicional, porque eles não dependem daquela moto, daquela motocicleta para estar trabalhando, mas sim aqueles que trabalham diretamente com aquela moto. Aí sim, esses têm o direito ao adicional de periculosidade. Tem uma grande pergunta daqueles empresários que têm dúvida se a atividade ou não do empregado dele deve receber o adicional de periculosidade ou não. Nesses casos, deve contratar um profissional técnico da área, seja um engenheiro da segurança do trabalho, ou seja, um médico também do trabalho, para averiguar as atividades exercidas pelo empregado, para saber se ele terá direito ao adicional de periculosidade ou não. E se também tiver o direito, deve ser emitido 2 documentos que é crucial para que a empresa ela possa atestar de fato que um empregado ele está exposto àquele agente periculoso e que ele deve receber um adicional de 30% sobre o salário a qual ele recebe. O primeiro documento seria o PPRA, que é um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E o segundo seria o PCMCO, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional do Empregado. Após feito esses 2 documentos, a empresa ela vai estar de forma regulamentada aí ao pagar o adicional de periculosidade àquele empregado.
lembrando de uma coisa: se caso o empregado, porventura, deixar de ficar exposto àquele agente periculoso, a empresa poderá deixar também de pagar o adicional. E para finalizarmos, o adicional de periculosidade, ele não é cumulativo com o adicional de insalubridade. Caso o empregado ele tenha uma exposição tanto à sua saúde quanto à vida, nestes casos, o empregado ele vai escolher o adicional maior, que lhe será mais vantajoso. E para finalizarmos, se porventura a empresa deixar de pagar o adicional de periculosidade ao empregado, na justiça, o empregado poderá rever todos aqueles valores que a empresa deixou de pagar ao funcionário na época. Então, pessoal, são essas as observações. Caso tiver mais dúvida, pode comentar aqui, pode fazer as perguntas. Deixei aqui o link também, onde você pode ter acesso à NR16, onde tem todo o regulamento do adicional de periculosidade. Caso também vocês quiserem ser um apoiador deste canal, na descrição tem todos os dados para que nós possamos a cada vez mais crescer e alcançar mais ainda empregados que precisam de ouvir informações como essas que são bem relevantes. Muito obrigado a todos vocês e até meu próximo vídeo. Um grande abraço.